Olá, tudo bem? Você que está acompanhando a nossa série de vídeos Preparação para Auditor Fiscal da Receita Federal, do básico ao avançado, nós vamos falar agora sobre um tema que é muito importante. Na verdade, todos os temas são importantes, mas esse eu considero como um dos cruciais. Por quê? Porque se você não conseguir entender e não estiver colocando em prática o que eu vou falar nesse vídeo, eu falo para você que você vai ser muito prejudicado ao longo do processo de estudos, tá? Para você que ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Jefferson Rosa, fui aprovado 2 vezes no concurso da Receita Federal e hoje eu auxilio pessoas a conquistarem o tão sonhado cargo público, seja ele da Receita Federal, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária e INSS, tá? Nós conseguimos, através de toda a nossa experiência, bagagem, expertise e com as nossas ferramentas, nós conseguimos ajudar qualquer um. Independente se trabalha, se tem dedicação exclusiva, se é iniciante ou é avançado. Mas o objetivo desse vídeo é falar sobre a preparação do básico ao avançado para auditor fiscal. Vamos para a tela, por quê? No vídeo anterior, nós falamos sobre o estudo concomitante tanto para analista tributário e auditor fiscal, uma forma eficiente de você utilizar seu tempo e garantir a aprovação o mais rápido possível, tá? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a montagem do horário de estudos. Parece uma coisa simples, mas eu vou mostrar e eu tenho bastante experiência para poder falar para você que esse é um dos temas cruciais para que você possa estudar do médio a longo prazo. E no próximo vídeo nós vamos já adentrar na montagem do plano de estudos, tá? Então você está entendendo que a gente está indo passo a passo, pedaço a pedaço. Então você está tendo uma mentoria gratuita. Óbvio que de uma forma bastante ampla e genérica, não se encaixando ao seu perfil, talvez, mas você já tem o norte para poder seguir e adaptar a sua realidade, tá? Então, voltando para a tela, nós vemos aqui, falamos da print, e aí eu quero trazer para você um panorama geral de como está hoje o salário de auditor fiscal da Receita Federal, tá? Jefferson, por que você está falando isso? Estou falando isso porque nós estamos num período de mobilização exatamente para poder impactar aqui o nosso salário base, tá? Nós estamos em busca de 19% do salário base. Então, possivelmente, quando você entrar na Receita Federal, esse salário base aqui, ele já vai estar aumentado, se Deus quiser, tá? De mais 19%, tá? Como que é composto o salário do auditor fiscal? O salário base, o bônus de eficiência e as gratificações, tá? Gratificações, algumas gratificações de acordo com o tipo de atividade que você exerce. Por exemplo, eu recebo periculosidade, então eu recebo mais 10% em cima do meu salário base, tá? E aí, mas o objetivo aqui, nós temos um vídeo específico falando sobre isso, só para você entender que hoje você entra na Receita Federal com um torno de 24 mil reais, tá? 24 mil brutos, mas vamos rezar para que esse salário base seja aumentado de mais 20% aproximadamente, daria mais 2.400, e aí seu salário inicial já ia para 26.400 aproximadamente, tá? Já começaria a ficar bem legal, tá? Conforme vai evoluindo o tempo, você vai chegar ao quê? Aos 42 mil reais. Eu botei aqui uma observação, por quê? Porque muitos recebem a gratificação, no meu caso aqui eu recebo a gratificação de 10%, tá? O aumento do salário base também aqui pode aumentar em mais 20%, daria o que? Em torno de 8 mil reais, e aí você vê que o salário começa a falar na casa dos 50 mil e vai ficar limitado no teto. Aí vai ficar limitado no teto do STF, tá? Isso porque o nosso bônus de eficiência, ele tem uma previsão de 2026 chegar a 11.500. Nós temos o final de carreira 29.776, mais 1.000 de auxílio alimentação, e nós estamos lutando agora para esse salário base. Então eu te mostrei aqui um overview do que está acontecendo hoje, para que você possa entender
exatamente aonde você está se metendo, tá? É muito importante você acompanhar todos os nossos vídeos, porque nós já falamos em diversos vídeos, diversas frentes de como se preparar, como que é o cargo, porte de arma, exatamente para que você possa ficar antenado, conectado e entender isso é para mim ou não é para mim, tá? Então, por isso que eu peço que você já dê um like nesse vídeo, já ative o sininho das notificações para poder receber esses vídeos em primeira mão, tá? Mas vamos direto ao que nós precisamos entregar para você, que é o que? A preparação do básico ao aprovado, tá? Do avançado. E aí, nós temos aqui montagem do plano de estudos. Aqui é importantíssimo, por quê? Do horário de estudos. Por que a montagem do horário de estudos é importantíssimo? Por quê? Porque ele tem que entrar nas suas 24 horas da sua vida. Hoje você, de repente, você não tem esse estudo, então, mas você tem 24 horas. Então você vai ter que se adaptar a essa nova realidade e ajustar. E esse é um dos grandes problemas de quem estuda. Por quê? Na teoria dá tudo certo. Ah, não, eu vou estudar, mas em qual período que você vai estudar? Quantas horas você vai estudar? O que vai ser suas prioridades durante o seu tempo de estudos para concurso público? Por quê? Porque o dia vai continuar com 24 horas, você tem diversas atividades para poder fazer, só que você está colocando o projeto de estudos, que é bastante amplo, bastante representativo e ocupa bastante espaço. E geralmente as pessoas não pensam nesse lado prático. Falam, não, eu vou estudar de 7 às 8 ali antes de trabalhar, e as coisas não funcionam assim, tá? Então, por isso, trazer para você prestar atenção e ficar bastante antenado do que está acontecendo, tá? O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é o quê? Definição de prioridade. Conforme eu falei para você, né, a gente vai estar colocando algo bastante pesado, representativo, que ocupa bastante tempo. Então, nós precisamos trabalhar dentro das nossas prioridades. As nossas 24 horas precisam estar dedicadas apenas às nossas prioridades. Nós temos que cortar qualquer tempo ocioso, nós temos que cortar qualquer futilidade, nós temos que cortar qualquer coisa que não seja as nossas prioridades. Por isso, em primeira mão, você precisa definir as suas prioridades. Alguém já tinha falado sobre isso? Dificilmente as pessoas tocam nesse assunto. Por quê? Porque geralmente a gente vê aí o mundo dos concursos falar em coisas rasas e nós vamos na parte profunda, que exatamente que vai ocorrer a mudança na sua vida, tá? Então vamos aqui, prioridade, definição de prioridade. Segundo ponto que nós vamos falar vai ser o quê? A definição dos quadrantes. Definição dos quadrantes. Então basicamente nós temos aí 4 quadrantes para poder trabalhar, e a definição dos quadrantes é de suma importância para que você possa entender onde eu vou investir minha energia e como. E a terceiro ponto eu trouxe aqui como situações especiais, que são pontos que a gente vê observando, recebendo dúvidas lá na caixinha do Instagram, para que a gente possa sanar de uma vez por toda para esse pessoal, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, definição de prioridade. Então é importante que você coloque o quê? Quais são as prioridades de vida. Então, a gente está falando de estudar para concurso público, vai ter um impacto não só na sua vida, mas de todos aqueles que estão ao seu redor. Então é importante que você coloque o quê? Entenda quais são as prioridades da sua vida. Por exemplo, a prioridade da minha vida é a minha saúde. Então, eu vou fazer atividades que levem a manter a minha saúde. Depois pode, de repente, não sei, eu estou aqui colocando, mas você vai preencher a sua família. Então, você tem como prioridade sua família. E, de repente, você tem aqui o seu trabalho. De repente, você tem aqui, por exemplo, a minha religião. Vamos dizer que minha religião também é representativa. E depois o estudo para concurso público. Estudo para concurso. E aí você percebe que a partir daí que você definiu as suas prioridades, você vai viver as suas 24 horas em cima das suas prioridades, que é o quê? Sua família, sua saúde, seu trabalho, sua religião e seus estudos, tá? E aí as coisas começam a encaixar. Se você não faz isso, dificilmente você consegue colocar um projeto grande como esse dentro da sua realidade. Outro ponto importante, é importante que você defina apenas o quê? 5 prioridades, porque quando você começa a botar 15, 15ª prioridade, já não é mais prioridade, né? Já é um estilo de vida, tá? Então é importante que a gente se atente a apenas 5. E se o concurso público ele não entra nessas 5 aqui, talvez é importante que você entenda, tá?
se realmente você quer estudar para concurso público, você quer as carreiras públicas, porque talvez seja incompatível com a sua prioridade de vida. Então, por isso que nós falamos, todos aqueles que entram na mentoria com a gente, na nossa mentoria individual, nós falamos isso também na mentoria digital, a mentoria linha reta na preparação, que é a nossa mentoria em grupo, tá? Falamos sobre o quê? Definição de prioridades e vamos explicando, tirando dúvidas, para que o nosso aluno entenda definir as suas prioridades, tá? Esse é um ponto importante para que nós podemos trabalhar, tá? Outro ponto também é o que? A definição do quadrante de estudos. O que vem a ser isso, Jefferson? Isso é importantíssimo. Por quê? Nós temos na vida aí basicamente 4 quadrantes, né? O quadrante da manhã, tarde e o quadrante noite, madrugada, tá? Vamos dizer que uma pessoa que acorda às 6 da manhã, então às 6 da manhã ela acorda, então ela está aqui acordando nesse quadrante. Ela acorda aqui. Ok? Acorda. Em que horas que ela vai dormir? Ela vai dormir aqui à noite às 11 horas. 11 horas ela vai dormir. Então, ela tem aqui, como sono, ela tem 11 horas, vai começar aqui a dormir, 1 hora de sono, 2 horas de sono, 3 horas de sono, 4 horas de sono, 5 horas de sono, 6 horas de sono, 7 horas de sono. Então, é uma pessoa que dorme 7 horas por dia. Então, 7 horas das 24 horas já estão o quê? Comido. Nós temos 24 horas, o total, então menos 7 horas. E aí você vê uma pessoa que trabalha e pega 8 horas da manhã. Então, ela trabalha basicamente aqui, de 8 às 5. Então, aqui é trabalho. Olha só como é importante que você faça a definição dos quadrantes. Trabalho. Beleza? E aqui o último trabalho. Você percebe que aqui já está comido o trabalho, está comido. Esse tempo está comido, esse tempo está comido. Esse tempo está comido, esse tempo está comido. Esse tempo morreu, esse tempo já está empenhado. Aqui ele dorme 11 horas, está empenhado esse tempo. Está empenhado esse tempo, está empenhado esse tempo, está empenhado. Olha só como é importante você definir os quadrantes e as atividades da sua vida. Porque eu tenho 8 horas de trabalho. Então você percebe que agora eu já tenho 9 horas disponíveis, certo? E o que eu preciso fazer com essas 9 horas disponíveis? Você começa a entender que você precisa enquadrar dentro do seu dia um horário para estudos. E quando a gente já coloca as atividades que nós já realizamos, você começa a entender que, eu vou estudar de manhã, vou estudar à noite, mas qual o horário? Quais são as atividades que você realiza? Quanto tempo que você gasta? Isso sim é você definir um horário de estudo. Isso é primordial, porque uma vez que você define, você consegue manter a constância. A constância vai te levar à evolução no médio e longo prazo. Muitas pessoas falam que tem que ter constância nos estudos, constância, mas ninguém te explica como você criar um modelo para poder manter constância. Mas Jefferson Rosa está aqui para poder te ajudar nesta tarefa. E aí você percebe que, se você acreditava que estudar 6 horas por dia, você já começa a entender que vai ficando difícil, porque você só tem 9 horas. Tá? E qual é o horário que você vai estudar? Vai ser o horário da noite? Vai ser esse horário da noite aqui, a partir das 6 horas? Eu falo para você que quem trabalha e estuda à noite, botar o estudo aqui à noite, é complicado, que eu oriento. Presta atenção aqui em mim. Aqueles que trabalham, eu oriento ir para o trabalho já estudado. Jefferson, mas como? Eu acordo e vou para o trabalho. Se lembra que eu falei para você que você precisa definir prioridades na sua vida? E você vai viver de acordo com essas prioridades. Então, nós vamos ter que ajustar os nossos horários. Nós vamos ajustar nossos horários. Esse período aqui, que de repente eu estou dormindo, certo? Aqui, esse período que eu estou estudando, eu posso estar dormindo. Posso botar aqui um desde dormindo. E nesse período aqui que eu estava, o quê? A princípio, dormindo, eu vou estar acordado, estudando. E aí você percebe que aí sim você vai começar a evoluir nos estudos. Por quê? Porque você vai estudar logo de manhã cedo, eliminando o quê? Eliminando o cansaço do período noturno, você aumenta a sua qualidade, aí você bota aqui estudo, olha só que bonito, estudo,
Ó, já conseguiu 3 horas aqui. E aí você bota aqui, ó, 6 às 7, 7, 6 horas tu acorda, você já teve 3 horas de estudo, ó, 3 horas de estudos. Isso sem fazer muita força, tá? Você pode até evoluir, vou acordar mais cedo, vou botar mais 1 hora de estudo. Se você consegue botar 4 horas no dia de estudos, eu falo para você que você consegue ser aprovado para analista tributário em 1 ano. Eu falo para você com bastante tranquilidade, 1 ano. Mas para isso você precisa querer, para isso você precisa ter prioridade. Você entende que são prioridades? E essa prioridade ela vai ser temporária, 1 ano de estudos, fazendo esse reajuste da minha vida e trabalhando essencialmente nas minhas prioridades. Você percebe que você consegue. Segunda a sexta eu trabalho, você acorda mais cedo. Sábado e domingo você descansa, abre mais um tempo de lazer. Então, administrando. Por isso que eu falei para você que a definição dos quadrantes de estudos é muito importante. Beleza? Vamos aqui agora para situações especiais, que são situações que geralmente as pessoas me perguntam, que saem da normalidade. Por exemplo, eu trabalho por escalas, 12 por 36. Se você trabalha 12 por 36, necessariamente você vai ter que arranjar tempo de estudos nas 12 horas de trabalho. Você vai ter que ter estudo e trabalho, mais trabalho, e depois você vai ter o quê? Você vai ter estudo mais estudo. Ai, Jefferson, eu fico cansado. Eu falo para você que isso aí é temporário, tá? Dedicação exclusiva aos estudos. É muito importante que você defina no máximo 8 horas, tá? Eu falo para você que já é mais do que o suficiente. 6 horas de estudos bem estudadas como aluno de mentoria já é o suficiente. Por quê? Para você gerar um equilíbrio. Ainda dá tempo para você o quê? Gerar outro tipo de valor, tá? Você pode fazer algum tipo de consultoria, fazer algum serviço free. Então não há necessidade de você estudar 16 horas por dia, tá? Ah, Jefferson, mas se saiu de tal, aí é outra história. Eu tô falando um estudo regular, Por exemplo, eu comecei a estudar agora para a Receita Federal, eu entro no estudo regular de 8 horas por dia, que é o quê? O tempo de trabalho, e aí você utiliza o quê? Exatamente esse mesmo modelo aqui que nós utilizamos em relação a trabalho, estudo e sono e prioridades, tá? Nada mudou, você se enquadra nessa situação. Horários irregulares, tá? Por mais que, vou até abrir aqui para poder falar para você, por mais que você tenha horários irregulares, possivelmente esses horários irregulares são ao longo do dia. Por exemplo, eu tenho alunos que eles são consultores, psicólogos, eles têm atendimento, dentista, então tem um horário de agenda e esse horário não é fixo. Então há sempre uma modificação. Eu sempre oriento você a iniciar esses horários alternados já estudados, tá? Por quê? Para que você possa utilizar nesses gaps de uma atividade e outra, a continuidade dos estudos. É ruim você iniciar os estudos nesses gaps de horário. Então, estude pelo menos 2 horas antes de começar a sua jornada normal de trabalho. E aí, nesses gaps, você faz uma questão, você faz questões, você faz discursivas, você faz simulados, mas a base do estudo regular, aquele que você precisa estar com atenção total, você já dedicou, tá? Pegou a ideia? Bebê pequeno, isso daqui eu tenho muitas alunas que tem bebê pequeno, tá? Então é você viver no horário do bebê. Então você vai viver no contraturno do bebê. Na verdade não é viver, sim estudar. Você vai estudar no contraturno. Cada um tem uma realidade ali, né, de filho. Então você vai estudar no contraturno. Contraturno do bebê, tá? Contraturno. E aí no turno você faz as outras atividades que você precisa realizar e, se possível, vai fazendo o quê? Pequenos cochilos, que são o quê? Gotas de sono. São gotas de sono para você se manter viva ao longo do dia. O que são gotas de sono? 25 minutos. Ah, Jefferson, eu sou mãe solo, não tem ninguém. Aí vai ficar mais difícil, mas se você de repente tem uma irmã, uma mãe, o seu próprio companheiro, você vai ao longo do dia, eu sei que a barra sempre fica mais pesada ali para as mulheres, tá? Você vai colocando ao longo do dia gotas de sono. 25 minutos para quê? Para que você possa se manter viva e poder estudar no contraturno, tá? Caramba, você tem solução para tudo. É bastante experiência orientando alunos para concurso público, é bastante experiência trabalhando com concurso público, tá? E se você tem o interesse de poder utilizar um pouco desta experiência para poder ajudar no seu processo de estudos, eu trago para você aqui as oportunidades que nós temos de mentorias. Então,
Nós trabalhamos com mentorias em grupos a partir de R$ 47,00, mentorias digitais a partir de R$ 69,00, mentorias individuais a partir de R$ 247,00 e consultoria R$ 397,00, que é o quê? São uma consulta. Você vai realmente ter uma consulta comigo nesse sentido, ou no outro mentor que está trabalhando na oficina, tá? Para poder saber, muitas pessoas não querem mentoria, eles querem saber mais sobre um cargo, eles querem saber mais como estudar, eles querem saber se cabe ou não estudar para concurso público dentro de uma realidade, e aí você marca uma consulta, tá? É um encontro único de 60 minutos online, tá? Para que você possa sanar suas dúvidas. Então, inclusive, você quando faz a contratação, você já manda suas dúvidas antecipadas para que o mentor, o consultor, o especialista em concurso público já saiba mais ou menos e possa ser bastante pragmático. Eu falo para você que 60 minutos de orientação para concurso público você faz uma pós-graduação, tá? Então, esse ano eu já peguei qual é o melhor regime para eu poder trabalhar? Qual é a melhor carreira pública? Eu ganho tanto, eu quero investir tanto tempo de estudos. Qual é o melhor para você? Eu quero estudar na Receita Federal. Como é que é o estudo para a Receita Federal de uma forma geral? Então a pessoa não quer contratar uma mentoria, aquela que o mentor vai acompanhando. Não, ela quer apenas um encontro. Resolver o problema dela, tá? E aí você contrata uma consultoria. Beleza? E caso você queira saber um pouquinho mais de mim, dá um print na tela aqui, que é bastante coisa. Minha formação, minha pós-graduação em Direito Tributário, porque eu sou auditor fiscal da Receita Federal, fui analista, fui sargento, tenho diversos alunos aprovados nas maiores bancas do Brasil. Utilizo dentro do meu processo de mentoria individual para concurso público, mentoria em grupo e a mentoria digital, o quê? Os meus conhecimentos de analista comportamental, meus conhecimentos de formação de outros coaches, né? E meu conhecimento em programação neurolinguística, tá? E se você tiver interesse, vai lá no site da Oficina da Aprovação. Você vai lá no site da Oficina da Aprovação, verifica ali que nós temos mentoria concurso nacional unificado, área fiscal, gestão e controle, área policial, bancária, área de tribunais judiciais, concursos em gerais, tá? E aí você manda um WhatsApp aqui, ó, que tá aqui na tela e você fala com um dos consultores, tá? Isso é bastante importante você entender que às vezes a gente fica meio perdido, tá? E você tem uma solução. Com conhecimento, né? Você pode adquirir base de conhecimento de qualidade. Beleza? Então, foi uma aula aí bastante representativa. Você que já estuda para concurso público, você já vai ajustar a sua realidade, tá? Mas eu quero que você lembre sempre, tá? Você que estuda para concurso público, não espere o melhor, tá? Prepare-se sempre para o pior.